Bom, então boa tarde para todos, um salve para geral, Rod Brito na área. Vamos continuando com a nossa análise sobre Roma Antiga, na nossa parte 2 da civilização romana na Antiguidade. Nós tínhamos analisado o período da monarquia e estamos analisando o período republicano. Tínhamos analisado justamente a questão envolvendo as conquistas da classe plebeia dentro da política romana. Conquistaram o direito de ter um representante do Senado, o tribuno da plebe, e começou uma mudança na questão da legislação de Roma, com o primeiro Código de Leis escritas, a Lei das 12 Tábuas, e algumas leis que avançaram nas relações dos plebeus com a população, com a sociedade romana, como a questão da Lei Canoleia, permitindo o casamento intraclasses, né? Entre as classes sociais, entre plebeus e clientes, entre clientes e patrícios, por exemplo, e as leis licínias, que colocaram fim à escravidão por dívidas, lembrando que não era uma lei retroativa, ou seja, aqueles que haviam tido bens confiscados não teriam seus bens ressarcidos. E nós paramos na parte 2 de Roma Antiga, justamente no momento muito importante da história romana, ali por volta do século 3 a.C., o período do enfrentamento entre, naquele momento, as duas potências marítimas do Mediterrâneo. De um lado, os romanos, que dominaram territórios como a ilha da Sicília, como a ilha da Córcega, e estavam, no momento, tentando expandir seus domínios, expandir seus territórios. E, do outro lado, a antiga colônia fenícia de Cartago. Lembra disso? Que nós analisamos? Quando nós analisamos fenícios, nós comentamos sobre as áreas coloniais fenícias no norte da África e eu pedi para você guardar isso, mentalizar isso. Então, Cartago, antiga colônia fenícia no norte da África, havia se transformado num grande ponto de comércio e de entroncamento de rotas comerciais ali no mar Mediterrâneo, no norte da África. Essa disputa entre romanos e cartagineses acabou entrando para a história como sendo as guerras púnicas, porque os cartagineses eram chamados de povos punis. Os punis eram assim chamados pelos romanos, e aí entrou para a história como as guerras púnicas. O que estava em jogo? É importante você entender isso, tá? O que estava em jogo nas guerras púnicas? O controle da bacia do mar Mediterrâneo. A cidade, né, ou o povo que vencesse essa guerra, essa batalha, automaticamente derrotaria o seu principal rival e passaria a controlar o comércio marítimo do mar Mediterrâneo. Então, como eu disse, numa primeira fase da guerra, né, desses enfrentamentos, os povos romanos estendem seus domínios territoriais sobre a Sicília, a Córcega, a Sardenha, essas áreas insulares próximas da Península Itálica. Num segundo momento, enfrentam o forte general Aníbal, cartaginês, que derrotam as tropas de Aníbal, e a derrota do general Aníbal dá aos romanos a conquista de territórios na Península Ibérica, ou seja, a conquista de territórios na atual Espanha. Essa derrota sobre Aníbal, mais uma vez, para quem está chegando agora, um salve para geral. Estamos, para quem está me acompanhando, com material da Senec, do Colégio do Carmo. Nós estamos na sua página 56. Se localiza aí, página 56. Então, a partir da conquista do território da Espanha e da derrota do general Aníbal e das suas tropas, os romanos começaram um processo de anexação territorial, ou seja, de conquista de territórios, e à medida que avançavam, conquistavam terras, riquezas e escravos. Repetindo,
a partir do momento que derrotam Aníbal, derrotam os cartagineses, destruindo todas as forças de resistência dos cartagineses, escravizando os sobreviventes. Neste momento, os romanos vencem as guerras púnicas, derrotam seu principal rival na bacia do Mediterrâneo e começam um processo de expansão territorial. Aqui, uma pausa rápida para você refletir. A partir da vitória dos romanos sobre os cartagineses nas guerras púnicas, nós vamos ter consequências imediatas para os romanos, os povos vencedores. Vamos ver quais consequências foram essas? Então vamos lá. Consequências das vitórias militares durante o período republicano. Vocês têm os tópicos na página 56, para quem está comigo com esse material, mas você que está assistindo no canal do Rádio Brito, é só seguir aqui o nosso slide, tá? Então, as vitórias nas guerras púnicas deram aos romanos a supremacia econômica, comercial e militar sobre o mar Mediterrâneo, ou seja, o mar Mediterrâneo passa a ser chamado como Mare Nostrum. Já estou na página 57 para quem está com o material da Senec. Então, passa a ser chamado de Mare Nostrum, Nostrum Romanus. Vai haver um grande afluxo de riquezas e, principalmente, conquistas territoriais. Aqui a gente para a gente entender uma dinâmica social. A partir do momento que eram conquistadas mais terras, os latifúndios vão se ampliando. E quem é que vai sendo automaticamente favorecido com isso? A elite patrícia, que vai conseguir acumular mais terras, vai conseguir acumular mais riquezas. Quem é que automaticamente vai ser prejudicado com isso? Olha o raciocínio. À medida que mais e mais terras vão sendo conquistadas, o que acontece com o valor dessas terras? O valor dessas terras vai aumentar. E apenas a elite patrícia vai ter condição financeira de adquirir novas terras. Ou seja, quem é que é automaticamente prejudicado nesse contexto? O grupo dos clientes, que tinham pequenas propriedades e que não vão ter capital suficiente para manter essas propriedades. O preço vai se elevar, a elite patrícia vai adquirir essas propriedades e essa massa de clientes vai ficar numa massa de população sem terras dentro de Roma. Outro impacto importante. À medida que Roma começa a conquistar territórios, conquista terras, ia conquistando terras, riquezas e escravos. Ou seja, a quantidade de escravos começa a se ampliar dentro da sociedade romana. Raciocina comigo. Lembra da pirâmide social? Patrícios, clientes, plebeus, escravos. Lá na parte 1 da aula de Roma Antiga, eu disse para você que o grupo dos plebeus era a base de sustentação dessa sociedade, a base da mão de obra da sociedade romana. Só que à medida que o número de escravos começa a aumentar dentro tanto do meio rural quanto do meio urbano, os plebeus vão perdendo espaço como força de trabalho. Os plebeus vão perdendo espaço como mão de obra para os escravos. Ou seja, o aumento do número de escravos fez com que acontecesse um acentuado êxodo rural. Essa massa plebeia que trabalhava no campo não vai ter mais como trabalhar, porque o número de escravos aumenta no campo e automaticamente vai se transferir para a cidade. Vai ter trabalho para toda essa massa plebeia que sai do campo e vem para a cidade? Não. Tanto é que muitos plebeus começam a vender
Olha, presta atenção nisso, hein? Muitos plebeus vão começar, para sobreviver, a vender os seus filhos. Vender a sua prole. Daí surge o termo proletários. Quem eram esses proletários dentro da estrutura romana nesse momento? Os filhos dos plebeus que, para sobreviverem, foram vendidos para outras pessoas, para patrícios principalmente. Então, o termo proletário surge nesse contexto. Trabalhadores, né? Que historicamente acabou se consolidando como trabalhadores. O proletariado, o termo surge aí. Então, essa dinâmica você precisa entender bastante. Você produziu para mim, para a galera que está comigo agora ao vivo, do Colégio do Carmo, você produziu para mim um resumo sobre o filme Gladiador e você viu justamente um dos aspectos da política romana do período. Por quê? Porque essa massa de plebeus que vai para a cidade sem ter como se sustentar, começa a gerar uma tensão social, o que vai gerar uma espécie de guerra civil em Roma. Para evitar que essa guerra civil ganhasse uma proporção ainda maior, o governo começa a instituir a política do pão e circo. O que foi a política do pão e circo? O Estado, o governo, começa a distribuir alimento e entretenimento e diversão para a sociedade, para acalmar as tensões sociais. Uma população alimentada e entretida esquecia momentaneamente dessas tensões sociais e se gerava uma situação de estabilidade. Então, presta atenção, olha o que eu vou falar agora, hein? A política do pão e circo foi instituída para tentar resolver um problema, para tentar evitar uma guerra civil de grande proporção. Guardem essa informação. Eu vou usar ela mais à frente um pouquinho. Então, a política do pão e circo foi utilizada para acalmar os ânimos dessa sociedade, que começa a ficar cada vez mais complexa, e Roma começa a ficar dependente. Roma começa a ficar dependente de quê? Desse expediente de conquistas territoriais. Conquista de territórios, conquista de riquezas, conquista de escravos. Conquista de terras, riquezas e escravos. Roma se torna dependente desse expediente. Essa complexidade da sociedade vai gerar uma espécie de período reformista em Roma, dentro do período republicano, destacando-se dentro dessas propostas de reformas políticas, as reformas propostas pelos irmãos Tibério e Caio Graco. Tibério Graco vai propor a Lex Sempronia Agrária, uma redistribuição de terras para as famílias de baixa renda. O que estava acontecendo em Roma? A elite patrícia estava cada vez mais ampliando suas posses territoriais. Os latifúndios estavam se ampliando. Tibério Graco propõe dentro do Senado, portanto, uma divisão desses grandes latifúndios para atender famílias mais necessitadas em Roma. Resultado, foi assassinado. A elite patrícia, logicamente, não ia abrir mão daquilo que havia conquistado. Caio Graco faz uma outra proposta, a Lex Frumentaria, distribuição sistemática de trigo à população empobrecida. Acabou sendo tão pressionado dentro do Senado que acabou cometendo suicídio. Ou seja, por mais que houvesse o cargo de tribuno da plebe para defender os interesses da classe plebeia, quem no final das contas ditava as regras dentro do Senado continuava sendo a elite patrícia, que estava se beneficiando muito desse novo expediente de conquistas territoriais. Surgem algumas ditaduras durante o período da crise republicana, Mário, Sila, ditaduras que vão impor as determinações da elite patrícia, reforçando o poder do Senado e diminuindo
a ação do tribuno da plebe, e automaticamente, quando essas ditaduras começam a limitar as reivindicações da classe plebeia, automaticamente a população começa a se voltar contra o Senado. Para evitar uma guerra civil de grandes proporções, é formado, dentro da estrutura política de Roma, o primeiro triunvirato. Triunvirato, porque eu tenho 3 líderes político-militares. A ideia era que a população se visse representada por esses governantes. O primeiro triunvirato foi composto por Pompeu, Júlio César e Crasso, destacando-se a figura de Júlio César. Militar destacado, militar reconhecido, vindo das classes médias, Júlio César tinha uma empatia natural com a população romana. Declara-se ditador vitalício, após derrotar Pompeu e Crasso, e é responsável por grandes obras públicas, doação de terras a ex-soldados, concede a cidadania a povos estrangeiros que estavam, neste momento, dentro de Roma, e faz sentido. Para pensar. Se Roma começa a conquistar territórios, significa que dentro das fronteiras de Roma, que estão se alargando para a Europa, eu vou ter povos de outras etnias. Eu vou ter povos de outra base cultural. Quando Júlio César estende a cidadania para esses povos estrangeiros, ele está tornando todos esses povos, todas essas etnias, agora cidadãos romanos, com deveres, mas também com direitos dentro do Estado romano. E isso, logicamente, minimizou os focos de resistência. Júlio César falece, forma-se o segundo triunvirato, com Marco Antônio, Lépido e Otávio. Otávio, sobrinho de Júlio César, que, assim como seu tio, também tinha um grande apelo popular. Dentro desse contexto, Marco Antônio e Lépido também são derrotados por Otávio. Marco Antônio, inclusive, acusado de tramar um golpe junto com a rainha egípcia. Quem era a rainha egípcia do período? Essa mesmo, a rainha Cleópatra. Então, Marco Antônio, acusado de ter um caso, e ele realmente teve um caso com a Cleópatra. A Cleópatra também teve um caso com Júlio César, momento tititi da história, tá? Momento Hugo Gloss da história, mas de qualquer forma, Marco Antônio foi acusado pelo Senado de estar tramando um golpe para que o Egito pudesse ampliar suas posses territoriais, tomar o poder, e acaba sendo afastado do poder, acaba, inclusive, sendo morto e envenenado. De qualquer forma, Otávio se autoproclama como o primeiro imperador romano. Se autoproclama como Augustus. O termo Augustus significa filho dos deuses. E o Otávio Augustus passa para a história como o primeiro imperador romano. O título de imperador passa a homenagear Júlio César. Ou seja, todos os imperadores romanos, independentemente do nome que escolherem para si, são considerados os Césares romanos, os imperadores romanos. Se você observar a imagem da estátua que você tem aqui no slide, você vai ver que você tem o Otávio Augustus, e aqui na espécie da barra da saia dele, próximo a ele, uma criança representando a sociedade romana, ou seja, a dependência que a sociedade romana tinha do seu imperador, da condução do seu imperador nas questões políticas, econômicas, sociais. Bom, por volta do século I
A3 depois de Cristo, nós vamos ter o período do Alto Império Romano. O Império Romano se divide em 2 momentos, tá? Do século I ao 3, o período do Alto Império. Do século 3 ao 5, o período do Baixo Império. Observem os 2 mapas que vocês têm aqui agora na tela. A extensão territorial máxima do Império Romano. Percebam que os romanos dominaram a Europa, dominaram o norte da África, dominaram a Ásia Menor. Olha aqui, o entorno e os contornos do Império Romano. Por isso, o Império Romano ele ficou conhecido como o Império Tricontinental. Por que o Império Tricontinental? Porque tinha terras conquistadas na Europa, na África e na Ásia, tá? E no Oriente. Então, o que eu quero que você reflita nesse momento? De uma sociedade originalmente de pastores e agricultores, olha aonde os romanos estão chegando. A partir do século I, depois de Cristo, começa a se formatar o Império Romano e automaticamente olha o tamanho, do domínio territorial deste império. Para quem quiser se situar, né, para quem está acompanhando comigo com o material da Senec, nós estamos, neste momento, se você não se situou ainda, na página 60, tá? Página 60 da sua apostila. O período do Alto Império, como eu disse, é o período do auge e da consolidação de Roma. Primeiro imperador Otávio Augusto, que com poderes absolutos começa a expandir o território romano. Os cidadãos passam a ser divididos em 3 classes para melhor organização. A classe senatorial, os patrícios, a elite patrícia que compunha o Senado. A classe equestre, o grupo dos militares e soldados que serviam Roma. E a classe inferior, plebeus e escravos, dentro dessa estrutura, tá? Intensifica-se com Otávio Augusto a política do pão e circo. Como vocês viram no filme O Gladiador, e ali já passa, logicamente, no período do Império, né? Como vocês viram, eu tenho ali no Coliseu um dos maiores anfiteatros construídos da história para o entretenimento de grandes massas. As encenações que eram ali feitas com os gladiadores eram para entreter a população. Vocês devem ter percebido isso. Só que um ponto importante, né? As encenações que eram feitas dentro do Coliseu eram para valer. O que eu quero dizer com isso? Eram até a morte. Eram até o final. Vocês devem ter visto no filme, por exemplo, que quando o imperador ele queria poupar a vida de alguém, ele colocava o polegar para cima. Quando ele queria a execução, ele colocava o polegar para baixo. Era um momento de tensão e de expectativa. Só para a gente ter uma noção, o calendário romano tinha mais de 150 dias de festas e feriados, justamente para o entretenimento da grande massa dessa população. A política do pão e circo, ela acabou gerando um estado que nós chamamos de Pax Romana, ou a paz romana. O que significa isso? Essa população alimentada, essa população entretida, essa população passou a viver um período de paz e de prosperidade, sem grandes agitações, sem grandes convulsões sociais. Então, esse período da Pax Romana foi um período de crescimento dentro do Império Romano. Após a morte de Otávio Augusto, outros imperadores o sucederam, logicamente, né? Após a morte de Otávio Augusto, nós tivemos as dinastias Júlio-Claudiana, a dinastia Flaviana,
Antonina. Destacam-se alguns imperadores neste contexto do Alto Império, como Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano, Trajano, Adriano. Por isso que quando o jogador, né, o Adriano, foi jogar na Inter de Milão, no Roma, por isso ele recebeu o apelido de O Imperador. O Imperador, fazendo referência ao célebre imperador Adriano. Dentre esses imperadores, chamar a atenção para a figura do Nero, né? Que foi historicamente responsável por atear fogo em Roma e colocar a culpa justamente num grupo de escravos. E aqui a gente introduz um elemento importante da história do Império Romano. Vou voltar aqui, vou voltar o mapa para você dar uma olhada. Perceba que as áreas conquistadas durante o período do Império Romano vão englobar justamente esta área do Oriente Médio, justamente essa área que nós conhecemos. Lembra dela? Canaã, Jerusalém. Ou seja, estes povos também foram conquistados e escravizados por Roma, pelos romanos. Que povos, dentre esses povos, destaca-se um que estava seguindo as pregações e as orientações de um profeta chamado de Jesus Cristo. Ou seja, os cristãos foram escravizados durante o período do Império Romano. E havia um grande problema. Por quê? Porque a cada povo conquistado, logicamente, os romanos impunham a sua base política, social, econômica, militar e religiosa. Ou seja, os povos conquistados pelos romanos, eles eram obrigados a cultuar os deuses romanos. Lembrando que os povos romanos eram politeístas, tinham vários deuses de adoração, a mitologia romana, influências da mitologia grega, influências do zoroastrismo persa, que pela estrutura religiosa do Império Romano, o próprio imperador deveria ser adorado como um deus, além dos demais deuses da religião romana, da mitologia romana, dentro desse contexto. Então, assim, como os cristãos eles não aceitavam abandonar sua crença em Deus, como os cristãos se negavam a adorar os deuses romanos e a adorar o imperador romano como um deus, automaticamente os cristãos passaram a ser considerados inimigos a serem combatidos e destruídos. Por isso, muitos cristãos e cristãs foram jogados e jogadas dentro do Coliseu para entreter a população com enfrentamentos contra gladiadores ou mesmo com feras, como leões, por exemplo. Vários cristãos foram devorados no Coliseu para entreter a sociedade, para entreter essa massa, tá? Então, assim, dentro desse contexto, os cristãos acabaram sendo um grupo perigoso no olhar dos imperadores romanos. Nero, segundo consta, ateia fogo, coloca fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos, justamente para justificar o grande massacre desse grupo dentro da sociedade, do Império Romano. O mais curioso de se observar, para a gente ir para a parte final dessa aula, o mais curioso da gente observar é que os cristãos foram perseguidos, massacrados, assassinados, mas quando o Império Romano cai, a única instituição que fica de pé é o cristianismo. Não é à toa que ainda hoje é a maior religião monoteísta do mundo. E isso é muito importante da gente observar, tá? Então, Roma torna-se centro comercial, com várias estradas, aquedutos, moeda única,
era o período da Idade de Ouro do Império Romano. Então, importante você entender justamente esse contexto. O auge do Império Romano, ou seja, o período do Alto Império Romano, foi um período de grandes conquistas. Conquistas territoriais, conquistas econômicas de riquezas de povos que foram saqueados e conquista de um grande número de escravos. E é importante você fazer essa reflexão. Ou seja, o Império Romano ficou dependente, como eu já tinha dito, dependente da expansão, dependente das terras, dependente das riquezas e principalmente dependente de mais e mais escravos dentro dessa sociedade. Os imperadores que eu havia dito, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano, para quem está com o material da Seneca que está me acompanhando, vocês têm um apanhado, um resumo de alguns desses imperadores na sua página 61. Ou seja, nós vimos aqui, entre o século I e o século III, o período da expansão e do auge do Império Romano. A partir do século II, do século III, principalmente, começa um período que nós chamamos de Baixo Império Romano. É o período da crise do Império, da retração do Império Romano. E o que a gente tem que procurar entender nesse momento? Por que o Império, que estava em franco processo de crescimento, ele agora começa a entrar em decadência? Um dos pontos fundamentais é justamente a expansão do Império. Ou seja, Roma havia atingido seu limite, não conseguia mais crescer. E a partir do momento que Roma atinge o seu limite, deixa de conquistar mais territórios, deixa de conquistar mais riquezas e deixa de conquistar mais escravos. Ou seja, a falta das guerras de conquistas fez diminuir todo o ímpeto do império. E aí começa justamente um processo de retração. Eu volto nesse slide, vamos só ver um detalhe aqui. Algumas reformas políticas foram implementadas na tentativa de salvar o império. Diocleciano vai implantar o sistema de colonato, vou explicar daqui a pouco, e vai implantar uma espécie de tetrarquia em Roma. Entende-se que o vasto império, sendo controlado apenas por um imperador, dava margem a muitos focos de revoltas. E aí divide-se o poder político na mão de 4 representantes, dividindo o império em 4 zonas administrativas. Não funcionou, tá? Isso acabou gerando ainda mais problema entre esses governantes. Constantino, através do Édito de Milão, de 313 depois de Cristo, vai conceder liberdade religiosa aos cristãos. Olha isso. De uma doutrina que era marginalizada, subversiva, o cristianismo agora começa a ganhar força em Roma. E por quê? Raciocinem comigo. A partir do momento que o império começa a entrar em decadência, os deuses romanos começam a ser colocados em xeque. Começam a se duvidar do poder desses deuses. Ora, aonde estão esses deuses que não intervêm por nós? E aí eles começam a olhar mais detalhadamente, mais cuidadosamente, justamente para os cristãos. Pô, mas que Deus é esse desse povo que é perseguido, que é estuprado, que é assassinado, que é escravizado, mas mesmo assim eles não abandonam esse Deus. Esse Deus é um Deus poderoso. E aí essa elite patrícia começa a se converter para garantir suas posses materiais, suas riquezas, começa a se converter ao cristianismo. E o cristianismo começa a ganhar força dentro de Roma, naquele contexto. Olha essa transição. Isso é emblemático, né? De uma religião de escravos, o cristianismo passa a ser uma religião de elite no momento da crise do Império Romano. Constantino vai tentar transferir politicamente a capital de Roma para Constantinopla, né? Atual Istambul, na Turquia, para tentar resolver as questões políticas. Também não dá certo. Teodósio
para tentar resolver o problema administrativo, entende que 4 governantes era muito, que transferir a capital não era a solução, mas havia uma possibilidade. Qual possibilidade? Dividir o Império Romano em 2 porções. E Teodósio, por volta do século IV, divide o Império Romano em 2 porções. O Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, na tentativa de salvar o Império. Bom, dentro dessa estrutura, eu vou ter, logicamente, um êxodo urbano acentuado. As cidades romanas estavam em crise. As cidades romanas estavam em processo de guerra urbana, guerra civil. Lembra quando nós analisamos do pão e circo? E eu disse para vocês que o pão e circo, num primeiro momento, acalmou a sociedade? Pois bem, só que a sociedade romana se tornou uma sociedade dependente dessa política do pão e circo. E a mesma política do pão e circo, que lá no século I resolveu o problema, agora estava gerando um grande problema para o Estado. Por quê? Porque era muito caro manter alimento e entretenimento para toda essa população. Então, a política do pão e circo começou a desgastar economicamente o Império Romano. No primeiro momento foi uma solução. Agora era um problema para se manter. E a população se tornou dependente dessa política assistencialista. Dentro desse contexto, não bastasse tudo isso, essa população começa a ser pressionada a partir da vinda dos povos bárbaros que começaram a entrar dentro do território romano. Bom, aqui a gente precisa fazer alguns apontamentos. O sistema de colonado, essa população que sai do campo, que sai da cidade e vai para o campo, vai trabalhar para essa elite patrícia, num sistema de colonado, arrendando terras junto aos proprietários. Esses camponeses vão oferecer sua força de trabalho em troca de poder habitar esses latifúndios dessa elite patrícia. Vai se gerar uma inflação galopante em Roma por conta da queda da produção agrícola, da diminuição da arrecadação de impostos, do aumento das despesas, uma crise militar aguda, já que não haviam recursos. O Estado romano vai substituir o exército permanente por povos mercenários para defender as fronteiras de Roma, e o cristianismo surge como modelo político-religioso importante dentro do Império Romano. Justamente nesse contexto, surgem, na história do Império Romano, os povos bárbaros. Sobre os povos bárbaros, o que a gente precisa entender nessa parte final de Império Romano? Vamos para o conceito primeiro, tá? Quem eram bárbaros para os romanos? Todos os povos que habitavam fora das fronteiras do Império, ou seja, todos os povos que não tinham a mesma cultura, que não tinham a mesma base religiosa, a mesma base econômica, a mesma base política, o mesmo idioma, todos os povos que estavam fora das fronteiras romanas eram considerados povos não civilizados, ou seja, povos bárbaros. Então, este termo, povos bárbaros, é um termo genérico que serve para exemplificar vândalos, ostrogodos, visigodos, érulos, saxões, hunos, poloneses, russos, eslavos e vários outros, tá? Num primeiro momento, a relação entre Roma e bárbaros foi uma relação até certo ponto amistosa. Tanto é que nós chamamos historicamente de uma primeira onda de contato. Nessa primeira onda de contato, ali por volta do século IV depois de Cristo,
O Império Romano contratou mercenários. Contratou mercenários para trabalhar no campo, contratou mercenários contratou bárbaros para trabalhar no campo, contratou bárbaros para defender as fronteiras do Império como mercenários. Já que, como eu disse, manter um exército permanente, equipado, treinado, alimentado, era muito caro. Então, a primeira onda de contato foi uma onda de contato amistosa. O problema foi a segunda onda de contato. Por quê? Porque quando o Império começa a entrar em problemas financeiros, em problemas econômicos, quando Roma deixa de crescer, o Estado romano deixa de cumprir com as suas obrigações. Ou seja, não paga a esses bárbaros camponeses e também não paga a esses mercenários que defendiam as fronteiras de Roma. E você bem sabe, mercenário é aquele que luta por quem paga mais, ou luta por vantagens. Neste contexto, nós vamos ter o surgimento justamente dos povos hunos de Átila. Os povos hunos de Átila, vindo da região asiática, da região da Mongólia, começam a se deslocar no sentido de invadir a parte europeia do Império. Tentam invadir a parte do Império Romano do Oriente primeiro, só que não conseguem derrotar Constantinopla, não conseguem invadir Constantinopla, e Átila e seus hunos acabam se deslocando para a parte ocidental, ou seja, para a parte europeia do Império Romano. E aí, o que Átila e seus homens encontram na parte europeia? Encontram o Império Romano fragilizado, encontram o Império Romano sem proteção, porque esses povos mercenários que estavam na fronteira do Império, quando perceberam a chegada dos hunos de Átila, logicamente adentraram o Império e tomaram o Império Romano para si, que já estava fragilizado e que nesse momento se tornou alvo fácil. O golpe final, portanto, foram as invasões dos povos bárbaros no século V, ou seja, em 476 depois de Cristo. Detalhe importante, cuidado. As invasões bárbaras foram o golpe final. Foram uma gota d'água para o copo transbordar. Mas o Império ele já vinha em decadência desde o século III. Gastos excessivos, a falta de conquista de territórios, de riquezas e de escravos, o cristianismo como uma religião subversiva dentro dessa estrutura, a corrupção do Senado, a política do pão e circo, ou seja, tudo isso se somou. As invasões bárbaras só foram o golpe de machado que precisava para a árvore cair. Ok? Não esqueça disso, tá? E para a gente ir fechando essa parte de Império Romano, de Roma Antiga, as heranças, né, dos povos romanos para a nossa sociedade. Na arquitetura, os arcos, as colunas, os aquedutos, as estradas, pontes, o Coliseu. No direito, era a base do sistema jurídico ocidental, se transformou na base do sistema jurídico ocidental. Na literatura, nomes como Vigílio, Plauto e Terêncio, além do historiador Tito Livio. Na religião, uma concepção básica de uma religião que era politeísta e antropomórfica. Lembrar da forte influência da religião grega, da mitologia grega, sobre a organização religiosa dos povos romanos, tá? Pessoal, com isso, nós chegamos ao final da parte de antiguidade. Ufa! Ou seja, fechamos agora a parte de antiguidade ocidental, ok? Já tínhamos visto Grécia, acabamos agora dando o golpe final em Roma Antiga e acabamos com a parte de Império Romano. Bom, Gladiador, Russell Crowe, Maximus me acompanhou aqui nessa nossa jornada. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, pode deixar aí na descrição, ok?
Então, um abraço para vocês, um salve para geral. História com Rod Brito e receba massagem, pai. Tudo de bom. Não esquece, se inscreve, dá o like e ativa o sininho para novas atualizações. Fechou? Fui!